Então, queria começar falando justamente sobre a motivação para fiscalizar ou disciplinar o uso da madeira, né? Por que que a gente controla? Às vezes a pessoa fala, o Estado só quer ganhar dinheiro, né? O Estado, que eu digo assim, o governo, né? Fica pondo regra em tudo, cobra taxa de tudo, mas existe uma razão para tudo isso. A floresta em si, uma árvore isolada já oferece uma cerca de inúmeros serviços ambientais, como controle do clima, estabilidade do solo, proteção da fauna, entre outros, né? E quando eles estão unidos numa floresta, esses serviços ambientais são muito mais significativos e são fundamentais para a manutenção, não só como a gente tem falado muito agora do clima, mas da nossa qualidade de vida, né? Muitas vezes a gente esquece que as plantas, elas fazem fotossíntese, logo, elas se alimentam sozinhas. As plantas vivem sem nós, sem animais, mas nós, animais, dependemos das plantas. Então, se você degradar muito as florestas ou destruir completamente, a vida se torna insustentável, justamente por essa série de serviços que eles prestam, né? Regulando a umidade do ar, o solo, enfim, viabilizando o que a gente produz na nossa alimentação. Então, como a madeira é um mercado muito rentável, a gente tem esses episódios, né, de degradação para o uso da madeira. E esse consumo ilegal, essa perda, esse consumo ilegal, leva, no primeiro momento, principalmente à perda da biodiversidade, ao desmatamento e degradação florestal, como nós já vimos falando, a gente está muito em voga isso na televisão hoje em dia, né? Quando a gente destrói uma floresta, a gente não só prejudica amplamente, como a gente está falando do clima, a gente também destrói habitats, né, inviabilizando a sobrevivência de animais e de outras plantas, né, a gente sabe que tem relações de simbiose, de comensalismo, né, em que uma planta nutre a outra, enfim. Inclusive, tem estudos bastante interessantes dessa rede de raízes funcionando como uma rede neural, em que uma planta sustenta a outra com nutrientes. Então, a manutenção da vida, de uma maneira geral, depende que a gente mantenha esses ecossistemas minimamente funcionais, né, exercendo e entregando esses serviços que a gente precisa. Além disso, o uso da madeira ilegal tem também impactos sociais, prejudicando, num primeiro momento, comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais que vivem nesses territórios e que dependem dessas florestas para sua sobrevivência e para realizar rituais da sua cultura, além de também fomentar conflitos de terra, porque quem quer ganhar dinheiro com a madeira acaba invadindo, grilhando terras, invadindo áreas particulares, né? E isso não parece tão significativo às vezes, mas para dar um exemplo um pouco diferente de Amazônia, nós tivemos aqui a invasão de uma área da Embrapa, por exemplo, que estava fazendo um experimento de espécies alternativas, né, de variantes genéticas do palmito jussara. E eles invadiram, degradaram para roubar o palmito. Então, essas invasões, esses furtos, esses ataques, né, geram problemas sociais, além de prejudicar a mão de obra local, geração de renda formal, né, muitas vezes com trabalho escravizado para realizar essas retiradas de madeira, pagam muito pouco, ó, você vai lá, tira lá para mim, né, e também a gente sabe de organizações muito bem preparadas, né, para trabalhar com exploração e exportação de madeira ilegal, a gente tem verdadeiras quadrilhas aí, organizadas nesse sentido, né, e economicamente também não é bom para o Brasil, enfraquece o setor madeireiro legal, que procura seguir as regras e fazer as coisas de maneira adequada, prejudica a nossa imagem no mercado internacional, e gera uma série de prejuízos fiscais, né? Quem não paga impostos, por exemplo, não, como eu falei, né, não registra a mão de obra que trabalha, então você está pondo menos dinheiro no mercado de trabalho interno também, você tem, por exemplo, comunidade europeia parando de comprar madeira do Brasil, porque, madeira vem de desmatamento. Então, eles questionam muito esse tipo de coisa, né? Eles buscam não estimular o mercado ilegal. Então, a gente tendo um sistema robusto de controle e fiscalização desse mercado, a gente melhora a nossa imagem lá fora e a gente efetivamente controla, digamos assim, a extração de madeira para não deixar chegar num ponto em que a floresta não se recupere mais. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso não lembro agora se é na próxima aula ou na terceira, né? Depois dessa. Que é como que funciona esse plano de manejo, né? Como que é a retirada legal da madeira que entra no sistema DOF. Aí vocês vão entender um pouquinho mais por que é diferente dessa ação legal, porque esse impacto é reduzido, né? Para falar um pouquinho de números, se eu falar muito rápido, vocês falam, tá? Porque às vezes eu engato a terceira aqui e vou embora. O estado de São Paulo, falando aqui, né, puxando a brasa pra minha sardinha, ele é o maior consumidor de madeira do Brasil. Aqui nesse mapa a gente consegue ver um pouquinho os estados produtores, né, os três principais estados produtores, que são Pará, Rondônia e Mato Grosso. E nós sentimos bem isso quando saiu o DOF+. Depois eu conto mais um pouquinho, mas enquanto Pará e Mato Grosso não estavam integrados no novo sistema, as nossas demandas estavam dentro do normal. Assim que o Mato Grosso entrou, quadruplicou aqui as solicitações de homologação, de regularização, né? Então, realmente, o estado de São Paulo compra muito de lá. Mas aqui, né, entre agosto e julho, nós temos aí uma estimativa de 377 mil hectares de floresta amazônica sendo explorados para a estação madeireira. Deste total, cerca de 38% tiveram sua retirada de forma ilegal, que são aqueles que a gente vê na TV, né? Sei quantos estádios de futebol desmatados, o pessoal passa mesmo com a corrente, né, o trator com a corrente derrubando tudo, para retirar madeira, para ocupar as áreas, aí entra naquela questão de conflito também que nós estávamos falando. Aqui nesse segundo mapa da direita, que indica os maiores receptores, São Paulo está com valor baixo, porque esse mapa aí não está incluindo toras, ele está incluindo produtos já processados, então, produtos finais que vão direto para o mercado, piso, madeira serrada, então, vem um pouco menos, vem bastante também, mas vem mais tora mesmo para cá, para ser explorada por aqui. É muito comum, na própria local de exploração, nesses estados produtores que a gente chama, né, Pará, Mato Grosso, Amazonas, Roraima, eles já têm serrarias no próprio local, ou muito próximos, então eles já processam as toras e mandam essas madeiras para cá. Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente também. Ainda, falando sobre dados da exploração madeireira, eu trouxe para vocês conhecerem o painel analítico de gestão madeireira do IBAMA. Tem um site aí para vocês acessarem. Você pode entrar lá, vou até se eu conseguir aqui mostrar para vocês em tempo real, mas aqui, por exemplo, ó, do dia que eu entrei, tinha esses dados que são alimentados em tempo real. Como o sistema madeireiro é todo digital, conforme entra a madeira no sistema, emite-se DOF, ele vai alimentando automaticamente esses painéis de madeira. Então você consegue ver em tempo real, assim, dia a dia, quanto que entrou de madeira num determinado local, quanto que saiu, se o tipo de madeira, se é madeira acabada, se é madeira serrada. Então você consegue explorar esse painel, é bem bacana para acompanhar como é que anda, né, o transporte da madeira nativa. Então, nesse dia aí que nós pegamos para montar a aula, chega de 104 mil autorizações emitidas no Sinaflor até aquele momento, 35,8 milhões de DOFs ou guias florestais emitidos desde 2006, que é o início do sistema eletrônico, cerca de 138 bilhões em valor monetário, ó, de produto florestal comercializado, e cerca de 22 bilhões de produtos de origem nativa exportados. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ó, aqui, ó. Que bem, inspirou aqui a sessão. Mas aqui, ó, tô no site do IBAMA, aí você entra no painel madeireiro, clica aqui, por exemplo, ó, já deixei aberto que demora um pouquinho para carregar, industrialização, comércio e transporte. Opa.
Vamos ver se carrega rápido. Não, mas vai demorar um pouquinho, que pena. Então não vai dar para mostrar. Mas você coloca em tempo real, você seleciona o ano que você quer, o tipo de documento, por exemplo, se eu quero uma guia florestal, se eu quero DOF, se eu quero DOF para consumidor final. E logo nós vamos explicar todos esses tipos, não se preocupem. Aí ele vai abrindo, ó. Então, ele traz os dados e conforme a gente vai preenchendo aqui, ó, por exemplo, eu quero desse ano, 2025, a gente vai pondo os filtros, ele vai mudando, tá vendo, ó, a quantidade de itens. Vamos colocar DOF comum. E vamos por aqui, ó, o F de destino, que está entrando no estado de São Paulo, por exemplo, né? Já que estou aqui. Aqui, ó. Então, ele traz os números atuais e reais, ó, o valor de produtos comercializados, municípios de destino, e aí você consegue selecionar aqui, por exemplo, eu quero ver quantos que vieram aqui para Araçatuba. Ó, 5. Então, 5 DOFs comuns que entraram em 2005, aqui não, perdão, 19, né, que é município. Nesse ano, nesse município. Então, é bem interessante. Aí, naqueles outros links aqui, você explora outras situações, ó, exportações, que item que está sendo exportado. Aqui também dá para você ver o tipo de madeira, né? Escolher pela espécie, né, ó, pelo nome popular ou pelo nome científico. Então, é bem interessante. É mais para vocês conhecerem mesmo. Eu acho que, para quem mexe com gestão madeireira, é muito enriquecedor esse espanhol analítico aí, certo? Então, trazendo o exemplo aqui do estado de São Paulo, como eu falei, ele consome cerca de 20% da madeira da Amazônia. Em dados de 2008, a gente tinha entre 4 bilhões de metros cúbicos vindos da Amazônia, cerca de 1 bilhão quase aqui do estado de São Paulo. Esses dados de 2021 já são do painel analítico, mas a partir da pandemia os dados estão meio confusos. Então, eu peguei 2021 que estão com os dados um pouquinho mais próximos do que a gente observa do real. A gente já conversou com o IBAMA também para eles darem uma olhada no que pode estar acontecendo lá, mas São Paulo ainda é um destino muito importante, nós somos considerados pelo IBAMA um mercado consumidor e não produtor de madeira. Embora possa-se também utilizar madeira que é suprimida aqui. Aí a gente vai falar disso nas próximas aulas, né, nos próximos módulos. Então, aqui no estado de São Paulo, nós temos uma política bem atuante no combate ao desmatamento ilegal e no incentivo à comercialização e consumo responsável. Então, não só na parceria junto à Polícia Militar Ambiental, na coerção, né, no comando e controle das atividades legais, mas também com, por exemplo, com o programa Cá de Madeira, que é um cadastro para empresas madeireiras que trabalham com excelência. Então, a gente avalia tudo, desde a parte documental, até a organização do pátio, se ela comercializa as espécies corretas, porque muitas vezes a madeireira compra angelim e vende como puquiúba, né, para falar uma, por exemplo, que é parecida a cor. Então, a gente avalia, faz uma avaliação bem ampla e aqui dentro do estado só compramos madeira de empresas aprovadas pelo Cá de Madeira. Então, as licitações aqui, as compras públicas verdes, seguem esse nosso cadastro também. Para quem não conhecia, quiser conhecer mais, né, temos aí a divulgação.